Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a criar nossas próprias exceções em Python. Personalizar as exceções, para você tornar, às vezes você quer tornar o seu código mais específico, mais legível, ou até a resposta que seu sistema dá no caso de exceções, mais legível, então você pode estar criando suas próprias exceções. Vamos começar aqui, por exemplo, importando a biblioteca math, e aqui eu vou criar uma função calc sqrt, uma função simples, na verdade, né? Só para título de mostrar. Por quê? Porque quando você sabe, né? Então essa função ela vai retornar. Deixa eu falar primeiro isso aqui, math.sqrt de A. Então nós sabemos que o quê? Que não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, se eu passo o número negativo aqui, o que é que vai acontecer? Vai me retornar um erro, né? Primeiro eu vou passar aqui o número positivo certinho. Ele me retorna o valor, raiz de 4, 2. Beleza, mas se eu passar, por exemplo, aí agora ao contrário, eu passar a raiz de menos 4, ele vai me retornar uma exceção, um erro, né? Um erro do tipo value error, e que ele vai dizer que é um math domain error, ou seja, um erro de matemática, né? Erro de domínio matemático, ou seja, não existe raiz para número, raiz nos números reais, você não tem raiz para número negativo. Nesse caso eu posso pensar em estar criando, se eu quiser fazer dar essa mensagem aqui de forma mais específica, mais detalhada, eu posso estar criando minhas próprias exceções. Você vê que aqui eu estou tendo uma exceção do tipo value error. Então eu posso ver aqui, por exemplo, eu posso consultar quais são as classes que value error, para ter mais ou menos uma ideia. Você vê as classes que value error, ele herda de exception. Então já tem uma ideia que eu posso estar implementando minha própria exceção, implementando lá de exception, da classe exception. Então, se eu for ver aqui, ainda se eu quiser ir um pouco mais a fundo, print dir, o que é que dir faz? Ele vai me mostrar todos os métodos, né, de exceção, de exception. Eu posso ver que exception tem todos esses métodos aqui que eu posso estar usando, já que eu vou herdar. Lembra-se que de orientação a objetos, se eu herdo alguma coisa de outra classe, eu herdo tudo dela, né? Então eu tenho todos esses métodos aí à minha disposição para estar até trabalhando e personalizando minhas exceções. Então, eu vou criar a forma mais simples de exceção aqui. Por exemplo, eu vou chegar aqui, vou criar uma classe que eu vou chamar sqrt. Por que sqrt? Porque minha função calcula a raiz quadrada, square root, né? Sqrt eu estou usando de square root, de raiz quadrada. E eu vou herdar de exception. Como é que eu crio aqui uma herança? Eu crio minha classe e eu passo aqui entre parênteses a classe de quem eu estou herdando, ou seja, a classe pai. E vou dar um PES, não vou fazer nada nessa classe, só vou fazer isso. Quando eu vier aqui, então eu vou copiar isso aqui agora. E aqui eu já posso dizer assim, ó, if, no caso, se A for menor que 0, no caso que ele não pode ser 0, eu vou usar a palavra reservada raise, sqrt error, ou seja, que é a classe que eu criei aqui, e vou passar aqui uma mensagem, né? O valor fornecido é menor que 0. Pronto. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou definindo já agora a minha função, só que ela não, quando acontecer um erro, ela não vai mais pegar esse valor erro de exception. Ela vai agora, quando ela encontrar esse erro aqui, ela vai pedir de sqrt error, que ele herda de exception. Então vamos ver aqui, vamos calcular essa raiz quadrada, primeiro para um número positivo qualquer, para ver se está tudo funcionando certinho. Funcionou certinho, agora vamos calcular para um número negativo. Veja que ele agora vai me dar outra mensagem, ele não me dá mais essa mensagem aqui, math domain error. Ele me dá uma mensagem, inclusive, né, na minha linguagem aqui, da forma que eu coloquei. Ele vai dizer que é um erro de sqrt error, ou seja, um erro de raiz quadrada, square root error, e o valor fornecido é menor que 0. Então você sabe, você tem uma exceção no meio do seu código lá, seu cliente lá quando está consumindo sua API, por exemplo, se ele recebe essa mensagem aqui, ele já sabe que você está um erro de raiz quadrada e não um erro genérico, entendeu? Isso aí eu estou usando esse exemplo, mas podia ser outro exemplo que a mensagem é mais genérica e você acaba por querer especificar. Podemos até criar uma versão um pouco mais avançada disso aí, utilizando o método, utilizando essa herança, mas já utilizando agora sobrescrita de alguns métodos da classe exception, ou seja, eu posso agora fazer essa classe aqui,
SQRT Hero um pouco mais avançado, ou seja, com um pouco mais de funcionalidades. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir meu init. Então, aqui é orientação a objeto, né? Então, texto e valor, ou seja, eu vou passar um texto, vou passar um valor, já já vocês vão entender por quê. E agora, eu vou passar para a minha classe mãe, que aqui é a minha classe, a classe mãe, né? Vou chamar de classe mãe aqui de SQRT Hero Exception. Então, eu vou passar o que? Eu vou dar int. Então, eu vou passar aqui text e value. Ou seja, eu estou passando isso daqui para a minha classe Exception, ou seja, para ser tratado lá. E vou fazer o que mais aqui? E vou dizer que self. Então, igual velho. Estou usando aqui um underline para poder dizer, né, que o valor estou jogando para essa classe, mas que é protegido, né, que é privado. Ou seja, é a convenção do Python lá que você não deve estar sobrescrevendo isso daqui. Entendeu? Se eu quiser acessar só para poder dar uma... Se eu quiser acessar value, qual é a forma correta? Eu venho aqui, defino uma função, uso o decorator property para criar ele como uma propriedade, self, e eu vou retornar o que? Eu vou retornar o valor, o self. Ponto. Se você está acessando a classe externamente, você não pode estar acessando self underline value externamente. Então aqui, quando você cria aqui essa propriedade, você pode acessar o value sem usar o underline, só que sem estar sobrescrevendo isso aqui, entendeu? Você só está acessando e não está utilizando isso em lugar nenhum fora da sua classe. Isso é só para mostrar. Então, voltando cá. Então, agora, o que é que eu preciso fazer? Eu quero passar uma mensagem ainda mais detalhada do que isso aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer def str, ou seja, o que é esse método str? Ele vai me retornar o quê? Se eu chamar str e na classe lá que eu instanciei, ele vai me retornar uma string. O que é que essa string vai fazer? Eu vou tentar passar algo aqui mais detalhado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar, colar aqui. Então, o que está retornando aqui? Isso aqui é um f-string. O que é um f-string? Você coloca o f na frente, aqui você coloca o demarcador de string, né? O aspas simples ou aspas duplas, e eu posso passar qualquer variável dentro as variáveis eu posso passar dentro das chaves. Aqui eu passo minhas variáveis dentro das chaves, aqui ó, variáveis dentro das chaves. Isso aqui, por exemplo, essa setinha aqui é uma string, esse colchete aqui é uma string. Eu estou passando o arg0, você vai ver daqui a pouco que é o arg0, que é a mensagem que eu vou receber. Eu estou tratando lá eu estou recebendo arg0 porque eu estou tratando eu estou sobrescrevendo lá em exception, e eu vou repassar também o valor, ou seja, eu já vou mostrar para o cliente que está acessando o meu sistema, a minha API, o tipo de erro e o valor que está dando erro, você acaba ficando com algo bem mais detalhado. Então, com isso daí eu já posso estar trabalhando. Deixa eu dar enter aqui para ver se não ficou nenhum erro. Tudo certinho. Então é isso. Eu vou agora chamar aqui, pegar minha função. Eu vou precisar passar mais um detalhe para ela, porque você vê aqui que eu preciso passar agora, né, o texto e o valor. O valor aqui eu vou chamar, o valor é o nosso próprio A, né, que eu estou passando lá para... Aqui value, que eu chamei de value aqui na classe, é o valor que eu estou passando. Então, quando eu faço isso agora, o que é que vai acontecer? Funcionou certinho, então eu vou calcular a raiz quadrada de um número negativo novamente. Então, o que é que acontece agora? Ó a mensagem que ele me dá. É um SQRT error, ou seja, é erro de raiz quadrada, só que ele já me dá uma mensagem, ó, o valor fornecido é menor que 4, o que? Arg0 aqui, ó, é a mensagem que eu estou passando, tá vendo? É a mensagem que eu estou passando. E aqui agora, ó, ele bota aqui a setinha e vai me retornar o quê? O que é que eu peço ele para me repassar? O value, ou seja, está me passando o valor onde eu encontrei o erro. Aqui eu usei underline, mas como eu quis isso aqui como propriedade, eu falei o quê? Que eu posso acessar isso sem o underline. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter o mesmo erro. Ou isso vai dar vai funcionar da mesma forma, da mesma seção, certinho. Entende? Então essa forma aí é como você está criando e personalizando suas próprias exceptions, até para poder você ter uns tratamentos de erro mais detalhado, mostrando tudo mais certinho lá para o seu cliente ou para quem está consumindo seu sistema, sua API, etc. Obrigado.